Os pecados sexuais na Bíblia carregam mensagens impactantes sobre a santidade de Deus, sua justiça implacável e a graça que acompanha o verdadeiro arrependimento. Essas histórias não são meros relatos do passado, mas ecos atemporais que alertam contra a decadência moral e espiritual. Desde Gênesis até Apocalipse, a Escritura deixa claro que Deus não ignora a corrupção, mas oferece misericórdia infinita àqueles que se voltam a Ele com sinceridade. Ao explorar os 7 pecados sexuais que trouxeram consequências devastadoras, o objetivo não é promover o sensacionalismo ou a condenação, mas revelar a profundidade do amor redentor de Deus. São narrativas de escolhas erradas, desfechos trágicos e, acima de tudo, oportunidades de redenção. Esses relatos reforçam a seriedade com que Deus trata a santidade do corpo, considerado templo do Espírito Santo, servem como advertências para que o coração humano não se afaste do caminho da verdade. A Bíblia sempre foi clara quanto à pureza espiritual e à obediência ao Criador, apresentando diretrizes firmes sobre a pureza sexual e espiritual. Desde o Jardim do Éden, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, chamado a refletir sua santidade. No entanto, desde a queda de Adão e Eva, a tendência à desobediência e aos desejos carnais tem levado a humanidade por caminhos de destruição. Não é à toa que Jesus alertou sobre a gravidade do pecado que nasce no coração, afirmando que quem olhar para uma mulher com intenções impuras já comete adultério. Os pecados sexuais não se limitam ao físico, eles violam a santidade que Deus estabeleceu para o relacionamento humano e para o corpo. A corrupção sexual nas Escrituras vai além de um simples erro, ela representa uma ruptura no pacto espiritual com o Criador. Ao longo da história de Israel, o povo foi constantemente advertido sobre os perigos da idolatria e da imoralidade que os afastavam de Deus. Volta, ó Israel, ao Senhor, teu Deus. Oséias, mesmo diante de graves transgressões, a graça divina permanece acessível. O arrependimento genuíno é o único caminho de retorno para aqueles que se desviaram, mostrando que a misericórdia de Deus nunca se esgota para quem verdadeiramente se arrepende. O rei Davi, após seu pecado com Batseba, buscou ardentemente a reconciliação com Deus, clamando: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto." Esse clamor de arrependimento é um exemplo poderoso de como um coração contrito encontra misericórdia e perdão. Ao explorar esses relatos, a Bíblia não tem o objetivo de causar escândalo ou uma condenação sem propósito, mas sim de ensinar a importância da vigilância espiritual. O foco não está apenas nos atos isolados de desobediência, mas nas atitudes que corrompem a alma e afetam toda a sociedade. Esses pecados não ficam restritos a quem os comete, mas trazem consequências que alcançam famílias, comunidades e até nações inteiras. Neste vídeo, abordaremos 7 relatos bíblicos marcantes. Cada um deles ilustra como a luxúria desenfreada e a rebeldia contra Deus resultaram em juízos devastadores, mas também como a graça divina se manifestou para aqueles que se arrependeram. Em cada uma dessas histórias, encontramos lições profundas sobre justiça, misericórdia e redenção. As Escrituras nos mostram que Deus é santo e justo, mas também é amoroso e perdoador. A mensagem central é que, apesar da gravidade do pecado, sempre existe um caminho de volta para aqueles que se voltam ao Senhor com um arrependimento genuíno. Ao seguir nesta jornada, exploraremos não apenas as transgressões, mas também a esperança de redenção que transforma vidas. Para compreender a profundidade dessas lições, devemos começar no momento em que a corrupção atingiu seu ápice e a justiça divina se manifestou de forma absoluta, a destruição de Sodoma e Gomorra.
A história dessas cidades é uma das mais impactantes da Bíblia, alertando sobre os perigos da corrupção moral e as consequências da rebeldia contra Deus. Não se trata apenas de um relato de destruição, mas de um aviso eterno sobre o poder devastador do pecado que corrompe o coração humano e destrói a sociedade. Sodoma e Gomorra tornaram-se símbolos de depravação moral, mostrando como a luxúria desenfreada e a perversão espiritual podem arruinar uma civilização. Localizadas no Vale do Jordão, essas cidades eram conhecidas por sua riqueza e prosperidade. No entanto, sua abundância material era acompanhada por uma corrupção moral sem limites. A Bíblia descreve que o clamor contra Sodoma e Gomorra subiu até Deus. Um sinal claro de que a perversão dessas cidades não poderia mais ser ignorada. A causa da extrema perversidade que reinava em Sodoma e Gomorra, não sendo apenas uma questão de pecado, mas de uma cultura inteira corrompida pela devassidão e pelo desprezo pela santidade de Deus. Antes de decretar o juízo, Deus revelou a Abraão seu plano de destruir as cidades devido à sua maldade extrema. O diálogo entre Abraão e Deus se destaca como um dos exemplos mais profundos de intercessão na Bíblia, mostrando a justiça divina unida à misericórdia compassiva de Deus. Abraão intercedeu pelas cidades, questionando se Deus as destruiria caso houvesse 50 justos ali. Ao ouvir que Deus pouparia as cidades por causa dos justos, Abraão ousou continuar, reduzindo o número para 45, depois 40, 30, 20. Essa intercessão revela a compaixão de Deus, que não deseja a perdição de ninguém. No entanto, nem mesmo 10 justos foram encontrados em Sodoma. A corrupção era tão profunda que havia contaminado todos os aspectos da sociedade. Quando 2 anjos chegaram para resgatar Ló e sua família, foram recebidos com hostilidade. Ló, percebendo o perigo, insistiu para que os visitantes passassem a noite em sua casa, oferecendo abrigo e proteção. Contudo, homens de todas as partes da cidade cercaram a casa e exigiram que os anjos fossem entregues a eles para serem violentados. Essa cena ilustra a corrupção absoluta, onde nem mesmo a hospitalidade era respeitada. A reação de Ló revela o grau de influência que o ambiente corrompido teve sobre ele. Em um ato desesperado para proteger seus hóspedes, Ló ofereceu suas filhas virgens à multidão. Esse gesto chocante demonstra como viver em uma sociedade de imoralidade extrema pode distorcer o julgamento e corromper até aqueles que buscam fazer o que é certo. No entanto, a luxúria e a violência dos homens de Sodoma eram tão intensas que rejeitaram a oferta de Ló e tentaram invadir a casa à força. Percebendo a gravidade da situação, os anjos cegaram os homens que estavam do lado de fora, impedindo-os de encontrar Eles então instruíram Ló a reunir sua família e fugir da cidade antes que a destruição fosse decretada. A ordem era clara: fuja por sua vida. Não olhe para trás, nem pare em lugar algum da planície. Fuga para os montes. A destruição de Sodoma e Gomorra é uma das demonstrações mais visíveis do juízo divino. Na manhã seguinte, fogo e enxofre caíram do céu, consumindo completamente as cidades e toda a planície ao redor. Vemos um julgamento implacável sobre uma sociedade que ultrapassou todos os limites da moralidade e da decência. No entanto, essa destruição não foi um ato arbitrário, mas um juízo divino contra uma cultura que corrompeu não apenas os adultos, mas também as crianças, criando um ambiente onde a corrupção moral se espalhou sem controle. A esposa de Ló, incapaz de se desvincular emocionalmente de Sodoma, olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Esse olhar para o passado mostrou o apego a um lugar de pecado, revelando que a rebeldia contra a ordem divina tem consequências graves. Jesus usou esse exemplo como um alerta, enfatizando a importância de não olhar para trás quando Deus nos chama ao arrependimento. A destruição de Sodoma e Gomorra tornou-se um símbolo eterno da justiça divina contra a corrupção moral.
Profetas como Jeremias, Ezequiel e Isaías se referiram a essas cidades como exemplos de condenação para aqueles que rejeitam a santidade de Deus. No Novo Testamento, Pedro e Judas também mencionam essas cidades como advertências contra a imoralidade e a rebeldia espiritual. Apesar da severidade do juízo, há uma mensagem de esperança e arrependimento. O exemplo de Ló, salvo por sua fidelidade a Deus, mostra que a justiça divina é acompanhada pela misericórdia para aqueles que buscam a retidão. Mesmo quando o juízo é inevitável, Deus ainda oferece a salvação àqueles que não se conformam com a corrupção ao seu redor. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, as marcas daquele ambiente corrompido continuaram a afetar a história, atingindo até mesmo a família de Ló. As filhas de Ló, que cresceram em uma sociedade totalmente corrompida, estavam agora em um lugar isolado, devastadas pelo colapso de suas cidades e pela morte de sua mãe, transformada em estátua de sal. O medo e o desespero dominaram seus corações, criando um ambiente de incerteza e vulnerabilidade. Nesse cenário emocionalmente devastado, elas tomaram uma decisão trágica que mudaria suas vidas e a história de forma irreversível. Esse relato não é apenas sobre imoralidade, mas sobre o poder destrutivo das más influências. As filhas de Ló cresceram em um lugar onde a moralidade estava completamente distorcida e os valores espirituais abandonados. A vida em um ambiente corrompido afetou profundamente sua visão de mundo e seus julgamentos. Elas aprenderam desde cedo a aceitar como normal aquilo que era contrário aos princípios de santidade de Deus. Diante da destruição de tudo o que conheciam e acreditando que não havia mais homens com quem se casar, elas tomaram uma decisão terrível: embebedar o próprio pai e deitar-se com ele para preservar sua linhagem. Essa escolha reflete não apenas o desespero, mas também a mentalidade corrompida de quem cresceu em um ambiente moralmente degradado. Não justifica o ato, mas ajuda a compreender como a cultura de Sodoma moldou suas consciências de maneira perversa. A filha mais velha tomou a iniciativa e persuadiu a irmã a seguir o plano. Naquela noite, embriagaram Ló até que ele perdesse a consciência, e a mais velha deitou-se com ele, engravidando sem que ele soubesse o que acontecera. No dia seguinte, a filha mais nova fez o mesmo, seguindo o exemplo da irmã. Ambas conceberam filhos, originando os Moabitas e Amonitas, povos que mais tarde se tornaram inimigos de Israel. Esse relato ilustra como decisões tomadas com base no medo e na falta de fé podem gerar consequências desastrosas. As filhas de Ló não buscaram orientação divina, mas agiram de acordo com a mentalidade corrompida de Sodoma. Essa história revela que a falta de confiança em Deus e a influência de ambientes pecaminosos podem levar a decisões que impactam gerações inteiras. Os Moabitas e Amonitas, descendentes desse ato de incesto, tornaram-se nações pagãs que frequentemente seduziam Israel à idolatria e à imoralidade. As mulheres moabitas seduziram os homens de Israel, levando-os a adorar Baal-Peor e provocando a ira de Deus. Ordenou que os moabitas e amonitas não fossem admitidos na congregação do Senhor, devido à inimizade demonstrada contra Israel. Esta história serve como um lembrete de como as más influências podem deixar cicatrizes profundas e durar por gerações, levando a tragédias espirituais e físicas. A história bíblica de Ruth e as consequências do pecado de Sodoma revelam a soberania de Deus em transformar maldições em bênçãos. Embora os moabitas tenham sido inimigos históricos de Israel, a história de Ruth, uma moabita, é um testemunho poderoso da redenção divina. Ruth escolheu seguir o Deus de Israel, e ao fazer isso, tornou-se a bisavó do rei Davi e ancestral de Jesus Cristo. Isso nos mostra que, mesmo em meio ao pecado e suas consequências, Deus continua a redimir vidas e transformar destinos. A história das filhas de Ló, por outro lado, serve como um alerta sobre o impacto das más influências.
Elas foram moldadas pela mentalidade pervertida de Sodoma e tomaram decisões trágicas que afetaram não apenas suas vidas, mas as gerações futuras. O apóstolo Paulo nos adverte para não nos conformarmos com os padrões deste mundo, mas sermos transformados pela renovação da mente. A única maneira de alcançarmos essa transformação é permanecendo firmes na palavra de Deus e nos seus princípios de santidade. O relato do incesto das filhas de Ló serve como um lembrete sombrio de que decisões feitas sem fé e sem a orientação de Deus podem gerar consequências devastadoras. Mas mesmo no meio da tragédia, há uma mensagem de esperança. O exemplo de Ruth nos ensina que, por meio do arrependimento e da fé, até mesmo aquilo que nasceu do pecado pode ser transformado em uma bênção, cumprindo os propósitos divinos. No entanto, as consequências do pecado não param por aí. A decadência moral de Israel continuaria a afetar a nação, levando a tragédias ainda mais sombrias, como a brutalidade em Gibeá. Esse episódio, encontrado no livro de Juízes, revela a total falta de liderança espiritual e moral que destruiu a base da sociedade israelita. O período dos juízes foi marcado pelo caos e pela desordem moral, descrito como uma época em que cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. A ausência de um rei, de uma autoridade que guiasse a nação, abriu espaço para a corrupção e a violência. Em Gibeá, a história começa com um levita e sua concubina que, após um desentendimento, encontram-se em um ambiente de total depravação. Ao pernoitarem na cidade, são recebidos por um homem idoso que os alerta sobre os perigos da praça da cidade, sugerindo que Gibeá já era um lugar de corrupção moral. Durante a noite, uma turba de homens perversos cercou a casa onde estavam, exigindo que o levita fosse entregue a eles para ser violentado. O velho ofereceu sua filha virgem e a concubina do levita em um gesto de tentativa de proteger o hóspede, mas a multidão insaciável insistiu na violência. Em um ato de desespero e covardia, o levita empurrou sua concubina para fora, sacrificando-a para salvar a si mesmo. Esse episódio não é apenas uma história de violência, mas uma representação das consequências devastadoras da falta de moralidade e da ausência de uma liderança que promova a justiça. Ele nos alerta sobre os perigos da tolerância ao pecado e a necessidade urgente de retorno à santidade de Deus. O terrível episódio registrado em Juízes 19, onde a concubina foi deixada à porta, com as mãos estendidas sobre o limiar, reflete o desespero e a dor de uma mulher que buscava abrigo, proteção e segurança, mas que, em vez disso, encontrou abuso e morte. Sua última tentativa de chamar por socorro, estendendo as mãos, simboliza a tragédia de ser deixada à mercê de um destino brutal. Quando o levita, profundamente indignado e arrasado, encontrou o corpo de sua concubina, ele cortou-o em 12 partes e enviou cada pedaço às tribos de Israel como um grito de justiça e um choque profundo da decadência moral. Esse ato macabro, de uma violência sem igual, perturbou toda a nação. Ao receberem as partes do corpo, as tribos de Israel se reuniram em Mispa, onde julgaram o crime hediondo e ficaram horrorizadas, dizendo: "Nunca tal coisa aconteceu, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito." A indignação das tribos de Israel foi grande e exigiram que a tribo de Benjamim entregasse os culpados para que pudessem ser punidos. No entanto, os benjamitas se recusaram, desafiando a justiça e protegendo os criminosos. Essa resistência deu início a uma guerra civil brutal e devastadora, onde Israel lutou contra a tribo de Benjamim para erradicar o mal do meio do povo. Ao final da batalha, quase toda a tribo de Benjamim foi destruída, restando apenas 600 homens. Esse episódio serve como um alerta potente sobre as consequências da conivência com o pecado. O silêncio da liderança e a proteção dos criminosos não só encobriram a maldade, mas também levaram à destruição de uma tribo inteira.
A guerra civil resultante demonstrou que a corrupção sexual e a tolerância à imoralidade têm o poder de corromper toda uma nação, trazendo consigo destruição e caos social. Essa tragédia expôs a urgente necessidade de uma liderança justa que busque um padrão moral absoluto, fundamentado na justiça divina. Apesar da devastação, a graça de Deus se manifestou de forma surpreendente. Quando as tribos de Israel perceberam que quase tinham exterminado seus próprios irmãos benjamitas, buscaram uma solução para restaurar a tribo. Elas providenciaram esposas para os sobreviventes, permitindo que a tribo de Benjamim se reerguesse. Isso nos mostra que Deus não se agrada da destruição, mas sempre oferece um caminho de restauração, mesmo diante das consequências do pecado. Além disso, essa história serve como um poderoso lembrete sobre a ausência de liderança espiritual. Durante aquele período, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 2125. A falta de uma orientação espiritual levou a nação a um ciclo vicioso de pecado, injustiça e violência. Esse ciclo só foi quebrado com a ascensão de Samuel, o último juiz de Israel, que restaurou a ordem moral e espiritual no povo. 1 Samuel 736. A brutalidade em Gibeá revela o perigo de tolerar o pecado e a necessidade urgente de justiça em uma sociedade que deseja viver de acordo com a santidade de Deus. Esse relato nos lembra que o silêncio diante do mal conduz à corrupção e à destruição. No entanto, o arrependimento e a restauração estão sempre ao alcance daqueles que buscam a misericórdia divina. Enquanto Israel tentava se reerguer após a tragédia de Gibeá, a corrupção não estava restrita ao povo. Ela havia se infiltrado até mesmo nos sacerdotes, aqueles que deveriam ser guardiões da santidade de Deus, como vimos na corrupção de Hofni e Finéias. Enquanto Israel lutava para se recuperar das consequências da brutalidade em Gibeá, a corrupção moral não estava restrita apenas ao povo comum. Ela havia invadido o próprio tabernáculo, o lugar onde a presença de Deus deveria ser reverenciada. Este capítulo revela a degradação de Hofni e Finéias, filhos de Eli, o sumo sacerdote, que corromperam a liderança espiritual de Israel e transformaram a casa de Deus em um palco de abuso e imoralidade. Hofni e Finéias ocupavam uma posição de honra e responsabilidade como sacerdotes do Senhor, incumbidos de ministrar no tabernáculo em Siló, onde se encontrava a Arca da Aliança, símbolo da presença divina entre o povo. No entanto, o livro de Samuel os descreve como filhos de Belial. Embora tivessem o título de sacerdotes, suas ações demonstravam um total desprezo pela santidade e pelos mandamentos de Deus. A corrupção de Hofni e Finéias se manifestava de diversas formas. Eles roubavam as melhores partes dos sacrifícios oferecidos ao Senhor, tomando a gordura e as porções mais suculentas antes que fossem queimadas no altar, o que era uma profanação direta à lei de Moisés. Quando alguém tentava protestar contra essa prática, eles reagiam com violência, mostrando seu abuso de poder e a falta de temor a Deus. Mas a devassidão não parava por aí. Hofni e Finéias também se deitavam com as mulheres que serviam à porta do tabernáculo, profanando o lugar mais sagrado de Israel. 1 Samuel 222. A santidade do tabernáculo estava sendo manchada pela imoralidade sexual e pelo abuso de poder daqueles que, ao invés de serem os guardiões da santidade, se tornaram instrumentos de corrupção. Esse comportamento não apenas desonrava a Deus, mas também contaminava o povo de Israel, que começava a desprezar os sacrifícios e perder a reverência pela presença divina. Esse relato nos mostra o perigo da corrupção na liderança espiritual. Os líderes têm a responsabilidade de guiar o povo com retidão e em adoração pura. Quando falham nessa missão, a imoralidade se espalha e leva todo o povo à desobediência. A conivência de Eli,
o pai de Hofni e Finéias, também contribuiu para a queda moral de Israel. Embora soubesse das perversidades de seus filhos, Eli não tomou atitudes corretivas eficazes, limitando-se a repreensões brandas e permitindo que a corrupção continuasse sem punição. A tolerância de Eli não passou despercebida aos olhos de Deus, que enviou um profeta anônimo para anunciar o juízo divino sobre a casa de Eli, dizendo: "Os que me desprezam serão desprezados." A mensagem era clara: Hofni e Finéias morreriam no mesmo dia, e a linhagem sacerdotal de Eli seria cortada, perdendo para sempre o privilégio de servir no tabernáculo. Esse juízo foi cumprido de maneira drástica durante uma batalha contra os filisteus. Hofni e Finéias levaram a arca da aliança para o campo de batalha, acreditando que a presença física da arca garantiria a vitória, mesmo que suas vidas estivessem mergulhadas no pecado. No entanto, Deus não pode ser manipulado, e Israel foi derrotado. Hofni e Finéias morreram, e a arca foi capturada, trazendo grande desonra ao nome do Senhor. Quando Eli soube da notícia, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Esse trágico fim revela a gravidade da corrupção moral, não só nos líderes, mas também na nação como um todo. A história de Hofni e Finéias serve como um alerta para a importância de manter a santidade, o respeito à presença divina e a responsabilidade da liderança espiritual na edificação de um povo fiel e reverente a Deus. A tragédia de Hofni, Finéias e Davi. Lições de corrupção e redenção na liderança espiritual. No livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18, a esposa de Finéias, ao saber da morte de seu marido e da captura da Arca da Aliança, entrou em trabalho de parto e deu à luz um filho, nomeando-o Icabode, que significa foice e a glória de Israel. Esse trágico episódio marca a perda da presença divina em Israel, fruto da corrupção espiritual que havia tomado conta do povo, e mais especificamente, da liderança sacerdotal. Hofni e Finéias, filhos de Eli, o sumo sacerdote, ocupavam uma posição de honra no tabernáculo de Siló, onde se encontrava a Arca da Aliança. Porém, apesar de sua responsabilidade sagrada, suas ações desonraram a Deus. Eles se tornaram conhecidos como filhos de Belial, pessoas que não temiam a Deus e desprezavam sua santidade. Suas atitudes imorais incluíam roubar as melhores porções dos sacrifícios oferecidos a Deus, além de abusar do poder e se envolver em imoralidade sexual com as mulheres que serviam no tabernáculo. A corrupção moral desses sacerdotes resultou na profanação do próprio tabernáculo, que deveria ser o lugar mais sagrado para o povo de Israel. A liderança espiritual de Israel havia caído em desobediência e a reverência pela presença divina foi abalada. Apesar das advertências, Eli, o pai de Hofni e Finéias, não tomou as medidas necessárias para corrigir seus filhos. Ele os repreendeu de maneira suave, mas permitiu que continuassem em suas práticas, o que levou ao julgamento divino. O julgamento de Deus foi direto e severo. Hofni e Finéias morreriam no mesmo dia, e a linhagem sacerdotal de Eli seria destruída. A perda da Arca da Aliança nas mãos dos filisteus simbolizou a retirada da presença divina de Israel. Este evento nos ensina que a liderança espiritual não pode ser negligenciada, pois ela tem o poder de impactar toda uma nação. Quando os líderes caem em imoralidade, a reverência por Deus e a pureza da adoração são comprometidas. Entretanto, apesar de toda essa tragédia, a história não termina na condenação. Após a morte de Hofni e Finéias, Samuel foi levantado por Deus como profeta e juiz, restaurando a santidade e a verdadeira adoração em Israel. Mesmo quando a liderança espiritual falha, Deus sempre levanta novos líderes fiéis para restaurar a pureza e a santidade entre seu povo. Este episódio também nos alerta para a importância da santidade na liderança espiritual. Não basta apenas ocupar uma posição de honra, é necessário viver em obediência e reverência a Deus. O julgamento de Deus começa pela casa do Senhor,
Porém, a história de Davi e Batseba nos mostra que até mesmo os líderes mais piedosos não estão imunes às tentações. Davi, conhecido como homem segundo o coração de Deus, sucumbiu à tentação quando, de sua posição de poder, cobiçou Batseba, esposa de Urias, um de seus guerreiros. Ao ceder ao desejo carnal, Davi não apenas cometeu adultério, mas também orquestrou a morte de Urias para encobrir seu pecado. A queda de Davi nos ensina que ninguém está acima da tentação, e as consequências do pecado podem afetar não apenas o pecador, mas toda a sua família e nação. No entanto, a história de Davi também é uma história de arrependimento e redenção. Davi, ao ser confrontado pelo profeta Natã, se arrependeu sinceramente de seu pecado e Deus o perdoou. Essas histórias de corrupção e redenção são um alerta atemporal para todos que ocupam posições de liderança espiritual. Elas nos lembram da importância de viver de acordo com os princípios de Deus e da necessidade de constante vigilância sobre nossas ações, pois as consequências do pecado podem ser devastadoras. Em um momento decisivo, Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi de uma forma sábia e divina. Natã, utilizando uma parábola, contou a história de um homem rico que, apesar de ter muitos rebanhos, roubou a única ovelha de um homem pobre que a tratava com grande carinho. Davi, indignado com a injustiça, disse que o homem deveria morrer. Foi nesse instante que Natã revelou a verdade: tu és o homem, expondo o adultério de Davi com Batseba e o assassinato de Urias, seu marido, para encobrir o pecado. A reação de Davi foi imediata e verdadeira. Ao contrário de Saul, que tentou justificar seus erros, Davi reconheceu sua falha sem reservas, demonstrando um arrependimento genuíno. Ele compôs o Salmo 51, um dos mais profundos clamores de arrependimento na Bíblia: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Apesar do perdão de Deus, as consequências do pecado de Davi foram imensas. O profeta Natã revelou que a espada nunca se afastaria de sua casa, o que resultaria em várias tragédias familiares: a morte do filho de Davi, o estupro de Tamar por Aminon, o assassinato de Aminon por Absalão e a revolta de Absalão contra Davi. No entanto, a graça de Deus não foi retirada completamente de Davi. Batseba deu à luz Salomão, que se tornaria um dos maiores reis de Israel, e também um ancestral de Jesus Cristo. Mateus 16. O arrependimento sincero de Davi restaurou sua comunhão com Deus, ensinando-nos que, por mais grave que seja o pecado, ele pode ser perdoado, desde que haja um arrependimento verdadeiro e quebrantado. Esta história revela o caminho da restauração. O pecado de Davi trouxe consequências dolorosas, mas o arrependimento profundo e a sinceridade de seu relacionamento com Deus proporcionaram redenção. Davi nos ensina que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Mesmo após o arrependimento de Davi, Israel enfrentaria novas tentações, e uma grande ameaça surgiria em forma de idolatria e imoralidade coletiva. É um exemplo sombrio do poder da idolatria combinada com a imoralidade sexual. Quando Israel estava prestes a entrar na terra prometida, as mulheres moabitas e midianitas seduziram os israelitas para adorar Baal Peor, um deus da fertilidade e da devassidão. Este ato de infidelidade espiritual, orquestrado por Balaão, levou Israel a quebrar o pacto com Deus. Como consequência, uma praga mortal devastou o acampamento de Israel. Deus ordenou que os líderes responsáveis pela apostasia fossem executados para afastar sua ira. Durante esse período de juízo, um israelita chamado Zinri desafiou abertamente a autoridade de Deus, trazendo uma mulher midianita para sua tenda em plena vista de todos. Finéias, neto de Arão, tomou uma atitude radical e, com zelo pela santidade de Deus, matou Zinri e sua amante, cessando imediatamente a praga. Deus aprovou sua ação, declarando que ele havia sido zeloso por sua honra, e como recompensa, estabeleceu um pacto de paz com Finéias,
Este episódio serve como um lembrete poderoso de que Deus exige santidade e obediência em todas as esferas, especialmente na liderança espiritual. A história de Davi e a tragédia de Baal-Peor nos alertam sobre os perigos do pecado, da idolatria e da imoralidade, e nos mostram que, mesmo diante da queda, há sempre um caminho de restauração para aqueles que se arrependem sinceramente diante de Deus. No episódio de Baal-Peor, somos confrontados com a trágica verdade sobre os perigos da idolatria e da imoralidade coletiva. Quando a fé verdadeira se mistura com práticas pagãs, o resultado é sempre a corrupção espiritual e a decadência moral. A adoração a Baal-Peor não foi apenas uma traição a Deus, mas também uma grave violação da santidade que ele havia estabelecido para o seu povo. O profeta Oséias, em seu livro, lembra a Israel desse pecado. Eles se separaram para a vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Esse episódio serve como um alerta forte para todas as gerações. Um aviso de que comprometer a fé com práticas contrárias à santidade de Deus leva a sérias consequências. O apóstolo Paulo também usou essa história como uma advertência para a igreja em Corinto, contra a imoralidade sexual e a idolatria. Ele disse: "Estas coisas aconteceram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Apesar do juízo severo que se abateu sobre Israel, Deus, em sua infinita graça e misericórdia, ofereceu perdão ao seu povo. Quando o pecado foi expiado e a praga cessou, Deus renovou sua aliança, prometendo conduzir Israel à terra prometida. Esse ato de misericórdia nos mostra que, mesmo após uma queda, Deus deseja restaurar e perdoar aqueles que se arrependem e se voltam para Ele." O episódio de Baal-Peor nos ensina que o pecado coletivo pode trazer destruição, mas o zelo pela santidade pode restaurar a comunhão com Deus. Assim como Finéias se levantou contra a idolatria e a imoralidade, cada geração é chamada a defender a santidade e resistir à corrupção espiritual. Ao refletirmos sobre as Escrituras e revisitar os pecados que devastaram vidas e nações, como a corrupção em Sodoma e Gomorra ou a idolatria em Baal-Peor, vemos o quanto a condição humana é vulnerável ao pecado. No entanto, nenhuma pessoa está fora do alcance da graça divina. Cada relato bíblico não é apenas sobre a queda, mas também sobre a misericórdia e o perdão de Deus. A queda de Davi, por exemplo, demonstra que até os mais reverenciados podem sucumbir à tentação, mas seu arrependimento sincero nos ensina que um coração quebrantado nunca será rejeitado por Deus. A mensagem é clara: o pecado destrói, mas o arrependimento restaura. Essas histórias, que ecoam na vida de cada pessoa, nos confrontam com o desafio contra a corrupção moral e nos convidam à santidade. Mas, acima de tudo, são promessas de redenção para aqueles que, como Davi, clamam: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto." Elas revelam que, por mais profundo que seja o pecado, a graça de Deus é ainda mais profunda. Hoje, essas lições continuam a ressoar com força em um mundo onde as tentações e as influências culturais são intensas. O chamado à santidade é mais urgente do que nunca. E esse chamado não é para a perfeição, mas para a rendição e o arrependimento. Não importa quão longe você tenha ido, Deus está pronto para te receber de volta com amor e perdão. A morte de Jesus Cristo na cruz é o maior exemplo desse perdão e redenção para os pecados da humanidade. Restaurar o relacionamento com o Pai é possível, pois sua graça é mais do que suficiente para perdoar até os pecados mais sombrios e curar as feridas mais profundas. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, por mais perdido que esteja, está fora do alcance de sua misericórdia. Hoje você tem um convite à oportunidade de se reconciliar com o Salvador, Jesus Cristo. Se você se afastou do caminho da verdade ou deseja iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, basta declarar: "Eu te aceito, Senhor Jesus,
como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Se você já aceitou Cristo, escreva amém nos comentários para que essa mensagem chegue a mais corações, espalhando transformação e esperança. Compartilhe este vídeo para que outros também possam experimentar a redenção e uma nova vida em Cristo. Que o amor e a graça de Deus estejam com você sempre. Até a próxima.